E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? De 4 em 4 anos, nós, amantes da Fórmula 1, precisamos dividir as atenções do maior campeonato do automobilismo mundial com o maior campeonato de futebol do mundo, a Copa do Mundo. E vocês conseguem lembrar dos principais acontecimentos que nós tivemos na história dos campeonatos mundiais de Fórmula 1 que aconteceram nos mesmos anos de Copa do Mundo? No ano de 1950 era realizado o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. Por coincidência, ano em que nós tínhamos uma Copa do Mundo. E ali em 1950 era exatamente uma Copa do Mundo realizada no Brasil. Copa que não traz boas lembranças para nós brasileiros, pois ficou marcada pelo Maracanaço, aquela derrota brasileira para a seleção uruguaia na final da Copa, que deixa todo mundo traumatizado até os dias de hoje. E aí então nós tínhamos o Uruguai campeão mundial da Copa do Mundo de 1950, era o segundo título da seleção uruguaia, e nas pistas da Fórmula 1, no primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 organizado, nós tínhamos um italiano levando o título para casa, Giuseppe Farina. Após uma disputa muito boa com seu companheiro de equipe, o argentino Juan Manuel Fangio, o Giuseppe Farina acabou levando para casa o título mundial de pilotos, correndo por uma equipe italiana, a Alfa Romeo, que dominava as pistas do automobilismo mundial ali naquela época. Se nos gramados de Uruguai, com um banho de água fria na torcida brasileira, na Fórmula 1 a conquista foi 100% italiana, com um pequeno banho de água fria nos argentinos, só para não deixar de pegar no pé. 1954, 4 anos depois, Copa do Mundo realizada na Suíça. Alemanha Ocidental campeã mundial. Era o primeiro título da Alemanha em Copas do Mundo, batendo a Hungria na final, a Hungria do lendário Puskás. E na Fórmula 1 deu a Alemanha também nas pistas. Era ali o início do domínio da Mercedes na Fórmula 1, em uma parceria com o argentino Juan Manuel Fangio, que conquistava ali o seu primeiro título mundial correndo pela equipe alemã e o seu segundo título mundial da carreira. Mais 4 anos pra frente nós vamos para 1958, primeiro título mundial da seleção brasileira em Copas do Mundo, batendo a seleção anfitriã da Copa, a Suécia, em uma final espetacular. Presenciávamos ali naqueles últimos jogos da Copa de 58 o surgimento de um garoto chamado Pelé. E nas pistas da Fórmula 1, o inglês Mike Hawthorne buscava o título de pilotos correndo pela Ferrari, batendo por apenas um ponto no final do campeonato outro britânico, Stirling Moss. E a Vanwall, equipe que o Stirling Moss integrava, conquistava ali o primeiro título mundial de construtores da história da Fórmula 1. Até 1957 não se disputava título de construtores. 1958 foi o primeiro campeonato mundial de construtores da Fórmula 1 e quem buscava esse primeiro título era a Vanwall, principalmente pelos bons resultados buscados pelo Moss. Destaque ali também para 1958 da despedida do Juan Manuel Fangio das pistas da Fórmula 1 e por ser a temporada em que pela primeira vez na história da categoria, uma mulher pilotava em um grande prêmio de Fórmula 1. A italiana Maria Teresa De Filipis foi a primeira mulher a participar de um grande prêmio de Fórmula 1 no Grande Prêmio da França de 1958. 4 anos se passam e nós vamos para 1962, segundo título do Brasil em Copas do Mundo, derrotando a Tchecoslováquia na final com Garrincha dando um show nos gramados do Chile. E na Fórmula 1, título do britânico Graham Hill, correndo pela BRM. Era o primeiro título do Graham Hill na Fórmula 1. E já começava a se destacar ali naquela temporada um escocês chamado Jim Clark, que viria fazer história nas temporadas seguintes. 1966, Copa do Mundo na Inglaterra. E a seleção anfitriã buscava o seu primeiro e único título mundial, jogando em casa, batendo a Alemanha Ocidental na final. Nas pistas da Fórmula 1, pela primeira e única vez em toda a história da categoria, um piloto era campeão mundial de Fórmula 1, conquistando o título correndo pela sua própria equipe. O australiano Jack Brabham buscava o seu tricampeonato mundial na Fórmula 1, correndo pela Brabham, feito inédito até os dias de hoje e provavelmente por toda a história da Fórmula 1 daqui pra frente também. 4 anos depois nós vamos para 1970 e o show da seleção brasileira no México. 100% de aproveitamento na Copa, vitória em todos os jogos disputados, dando um banho de futebol na final, derrotando a Itália. Para muitos, essa é a melhor seleção da história do futebol. Seleção que tinha Tostão, Jairzinho,
Rivellino, Carlos Alberto Torres, Pelé. E nas pistas da Fórmula 1 nós tínhamos mais um feito inédito para a categoria, um feito único até os dias de hoje e que a gente torce muito para que seja assim, para que isso nunca mais aconteça. O austríaco Jochen Rindt da Lotus tornava-se o primeiro campeão póstumo da história da Fórmula 1, o primeiro e único até os dias de hoje. O Jochen Rindt perdeu a sua vida em um acidente no circuito de Monza, nos treinos para o Grande Prêmio da Itália. Ele era o líder do campeonato mundial ali naquele momento e ninguém mais ultrapassou até o final da temporada. Um grande destaque aqui para nós brasileiros pela primeira vitória conquistada do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1, que era companheiro do Jochen Rindt na Lotus. O Emerson buscava ali no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970 a sua primeira vitória e a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. 1974, Alemanha Ocidental campeã jogando em casa, batendo na final o carrossel holandês, comandado pela lenda Johan Cruyff. E nas pistas, Emerson Fittipaldi, que uma Copa antes tinha buscado a sua primeira vitória na Fórmula 1, conquistava o seu bicampeonato na categoria. Título mundial do Emerson Fittipaldi ali em 1974, agora correndo pela McLaren. O Emerson já tinha sido campeão em 72 correndo de Lotus, era campeão agora em 74 de McLaren. 1978, Argentina campeã mundial, jogando em casa, batendo a seleção da Holanda na final. Mais uma vez a Holanda caía na final, para a seleção da casa. Nas pistas, o norte-americano Mario Andretti era campeão mundial, pilotando o carro asa da Lotus, uma inovação que mudaria os rumos da Fórmula 1 dali em diante. Era ali também o último título da Lotus na Fórmula 1, uma das equipes mais vencedoras da história da categoria. E um grande destaque para nós brasileiros ali em 1978, o melhor resultado da Copersucar Fittipaldi em sua história dentro da Fórmula 1, no Grande Prêmio do Brasil de 1978, com o segundo lugar conquistado pelo Emerson Fittipaldi. O melhor resultado da equipe brasileira nas pistas da Fórmula 1, com um piloto brasileiro pilotando o carro no Grande Prêmio do Brasil. 1982, Itália campeã mundial, jogando na Espanha, batendo a Alemanha na final, tendo eliminado a forte seleção brasileira na semi. Seleção que tinha o Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Júnior. Para muitos, essa também, como a de 1970, é considerada uma das melhores seleções da história. Provavelmente a melhor seleção a não ter levado o título da Copa. Nas pistas da Fórmula 1, uma temporada complicada, com greve dos pilotos no início do campeonato e uma série de graves acidentes e tragédias dentro das pistas. Dentre elas, a morte do canadense Gilles Villeneuve em um acidente nos treinos para o Grande Prêmio da Bélgica, em Zolder. No meio desse tumulto todo, título mundial para o finlandês Keke Rosberg da Williams, o único piloto a tornar-se campeão mundial na história da Fórmula 1, tendo conquistado apenas uma vitória em seu currículo até aquele momento. 1986, título mundial da Argentina, batendo na final a seleção da Alemanha, no estádio Azteca, no México. Copa do Mundo, marcada pela Mano de Dios, do Maradona. Nas pistas, uma das melhores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1. O inglês Nigel Mansell e o brasileiro Nelson Piquet da Williams, o brasileiro Ayrton Senna da Lotus e o francês Alain Prost da McLaren disputaram o título mundial no decorrer de toda a temporada, até a última etapa do ano, com o francês Alain Prost buscando o título lá na última etapa, no Grande Prêmio da Austrália. E um grande destaque nessa temporada foi pelo fato do Ayrton Senna ter erguido a bandeira brasileira no Grande Prêmio de Detroit de 86, por conta de um jogo de Copa do Mundo. No sábado anterior ao Grande Prêmio de Detroit, o Brasil tinha sido eliminado da Copa de 86 pela França. Os mecânicos franceses da Renault tiraram onda com Ayrton Senna por conta da eliminação do Brasil, e aí o Senna, como uma forma de devolver as provocações dos mecânicos franceses da Renault, pega uma bandeira do Brasil, ainda dentro da pista, dentro do carro, ergue ela de dentro do carro e comemora a vitória com a bandeira em punho, como uma forma de dizer aos seus amigos da Renault que o Brasil podia ter perdido no futebol, mas que na Fórmula 1 deu Brasil. 1990, Copa do Mundo na Itália. Revanche da Alemanha para cima da Argentina. A Alemanha, que tinha perdido a final da Copa de 86 para a Argentina, dava o troco agora em gramados italianos. A Alemanha campeã mundial batendo a Argentina do Diego Armando Maradona na final. Nas pistas da Fórmula 1, outra revanche. Ayrton Senna e Alain Prost tinham um segundo enrosco em uma decisão de título mundial entre os dois no Grande Prêmio do Japão. E dessa vez, ao contrário do que tinha sido no ano anterior, em 1989, onde o Prost tinha levado a melhor com um enrosco entre os dois, quem levava a melhor era Ayrton Senna, que conquistava ali em 1990 o seu segundo título mundial na Fórmula 1, com uma batida nas pistas entre ele e o Prost. 1994,
94, título mundial da seleção brasileira, batendo a seleção italiana nos pênaltis nos Estados Unidos. Era o tetracampeonato mundial da seleção brasileira, no ano em que nós perdíamos Ayrton Senna, naquele acidente fatal no circuito de Imola, no Grande Prêmio de San Marino de 94. Ayrton Senna que também buscava o seu tetracampeonato mundial. Ainda na parte inicial do ano, quando a seleção brasileira fazia a preparação para a Copa do Mundo de 94, o Senna visitou a seleção brasileira em um amistoso realizado em Paris. Inclusive o Senna deu o pontapé inicial desse jogo, onde o Senna e a seleção brasileira firmaram um pacto. O Senna buscaria o tetracampeonato mundial nas pistas e a seleção brasileira buscaria o tetracampeonato mundial nos gramados dos Estados Unidos. O Senna não teve tempo para buscar o seu tetracampeonato mundial. A seleção brasileira, conquistando o tetracampeonato mundial, dedicou o título ao Ayrton Senna, fazendo homenagens prontamente logo após o jogo terminar, logo após as cobranças de pênaltis. Sem sombra de dúvidas, ali em 94 foi um dos títulos mais emocionantes da seleção brasileira em Copas do Mundo. 1998, e a França jogando em casa massacrava a seleção brasileira na final da Copa. França campeão mundial, o primeiro título da seleção francesa em Copas do Mundo. Nas pistas da Fórmula 1, a McLaren voltava a conquistar um título mundial, agora com o finlandês Mika Häkkinen comandando a equipe nas pistas. Mika Häkkinen que tinha sido o último companheiro do Ayrton Senna na McLaren, lá em 1993. 2002, quinto título da seleção brasileira em Copas do Mundo. A seleção com o maior número de títulos em Copas até os dias de hoje. Batendo a seleção da Alemanha na final, na Copa do Mundo que foi a primeira a ser realizada em duas sedes, Japão e Coreia do Sul. Copa que ficou muito marcada pela família Scolari, a seleção comandada pelo Felipão, e a redenção do Ronaldo, que após o fracasso de 1998 na França e as graves lesões que tinha sofrido no período entre uma Copa e outra, brilhava fazendo gols e ajudava o Brasil a buscar mais um título mundial. Nas pistas, o alemão Michael Schumacher da Ferrari dominava uma temporada como nunca alguém tinha dominado antes. Buscava seu quinto título mundial, igualando Juan Manuel Fangio, com 6 etapas de antecedência. Quando Schumacher buscou o título mundial, ainda faltavam 6 provas a serem disputadas. É o título conquistado com a maior antecedência na história da Fórmula 1 até os dias de hoje. Para nós brasileiros, fica a lembrança do Grande Prêmio da Áustria de 2002 e o episódio do Hoje Não, Hoje Sim, quando o brasileiro Rubens Barrichello, companheiro do Schumacher na Ferrari, entrega a vitória para o Schumacher na linha de chegada do Grande Prêmio da Áustria. 4 anos depois, 2006, Copa da Alemanha, e a Itália batendo a França nos pênaltis na final. Era o 4º título mundial da seleção da Itália. Nas pistas da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, correndo pela Renault, levantava o seu segundo caneco na categoria, bicampeonato mundial do Fernando Alonso. E Michael Schumacher deixava as pistas da Fórmula 1 pela primeira vez. Era a despedida do até então maior piloto da história da Fórmula 1, da equipe Ferrari, onde ele buscou seus maiores feitos, e da Fórmula 1. 2010, Copa do Mundo na África do Sul, a primeira Copa realizada em continente africano. Título da Espanha batendo a Holanda na final. Mais uma vez a Holanda perdendo uma final de Copa. Nas pistas da Fórmula 1, um dos finais de temporada mais apertados da história da categoria. Na última etapa da temporada, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, 4 pilotos ainda tinham chances de ser campeões. Lewis Hamilton da McLaren, Fernando Alonso da Ferrari, Mark Webber da Red Bull e Sebastian Vettel da Red Bull, sendo que os que mais tinham chances de conquistar o título eram Fernando Alonso e Mark Webber. Mas no decorrer da prova, os dois ficaram presos atrás da Renault do Vitaly Petrov por quase toda a corrida. O Vettel vence a prova, passa o Mark Webber e o Fernando Alonso na pontuação e busca ali o seu primeiro título mundial na Fórmula 1 e o primeiro título da Red Bull na categoria. E claro, destaque também para a volta do Michael Schumacher para as pistas da Fórmula 1, agora correndo pela Mercedes. O Schumacher não aguentou ficar uma Copa fora das pistas. 2014, Copa do Mundo no Brasil. O 7-1. Eu nem lembro quem ganhou a Copa, mas não consigo esquecer do 7-1. A Alemanha bate a Argentina de Lionel Messi na final e leva o seu 4º título em Copas do Mundo. Nas pistas, tínhamos a primeira temporada dos motores híbridos, muitas mudanças nos carros da categoria e o início do domínio da Mercedes nas pistas, com título mundial do inglês Lewis Hamilton, segundo título mundial do inglês e o primeiro correndo pela Mercedes, onde viria a conquistar dali pra frente as suas maiores glórias na
na Fórmula 1. 2018, Copa do Mundo na Rússia, com título da seleção francesa batendo a Croácia na final. Segundo título mundial dos franceses em Copas do Mundo. Nas pistas, seguia o domínio da Mercedes. Pra galera aí que gosta de contar o tempo em Copas do Mundo, quantas Copas alguma coisa durou, nós podemos dizer que o domínio da Mercedes durou por umas 2 Copas e meia. Lewis Hamilton, campeão mundial. Sem muita dificuldade, apesar de em certos momentos da temporada ter alguma disputa com o Sebastian Vettel da Ferrari. Era o 5º título mundial do inglês, igualando Juan Manuel Fangio. 2022, Copa do Mundo no Catar. Nas pistas, domínio absoluto da Red Bull e Max Verstappen. Apesar de uma certa dificuldade no início da temporada, quando as coisas engrenaram, não teve mais pra ninguém. 15 vitórias conquistadas pelo holandês, que torna-se isolado o piloto que mais conquistou vitórias dentro de uma mesma temporada na Fórmula 1. Primeira temporada disputada com um novo regulamento aerodinâmico, que traz de volta para as pistas o efeito solo, que tinha sido utilizado na Fórmula 1 lá da Copa de 78 até a Copa de 82. E nos gramados do Catar, o que vai rolar, galera? Quem vai levar essa Copa do Mundo de 2022? Hoje, o espaço para os palpites aqui no Rock 'n' Race não é pra gente saber quem vai vencer a corrida, quem vai fazer pole position. A gente quer saber o que vai rolar nessa Copa do Mundo. Deixem aí nos comentários pra quem é a torcida de vocês, quem vocês querem que vença essa Copa do Mundo e quem vocês acreditam que vai levar. Quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro, quem vai ser o artilheiro da Copa, quem vai ser o melhor jogador, quem vai ser o melhor goleiro. Deixem aí nos comentários pra gente ir trocando ideia e ir curtindo esse momento de Copa do Mundo que nós estamos vivendo agora. Ah, galera, e descrevam aí também nos comentários outros destaques que aconteceram dentro da Fórmula 1 em anos de Copa do Mundo que eu não citei aqui no vídeo, para ampliar o conteúdo que eu trouxe por aqui hoje. E para quem assistiu o vídeo até aqui, valeu pela presença, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço para todo mundo, até mais! Uma armadilha vai corromper todos no navio, todos querem ter